O Paysandu esse ano contratou jogadores que nem atuaram e foram dispensados, atletas que não saíam do DM e muitos que vieram sem nenhum comprometimento. O que fazer para diminuir essa margem de erro para 2022? Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Recuperado, Marcão vira opção para Márcio Fernandes e pode voltar a atuar pelo Paysandu. Zagueiro não joga desde o dia 6 de abril, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense. Ele está liberado para o jogo contra o Vitória, fora de casa, no próximo domingo. O zagueiro Marcão está liberado para voltar a atuar pelo Paysandu após mais de 3 meses. O jogador, que perdeu espaço na equipe bicolor depois do Campeonato Paraense, vinha se recuperando de uma lesão na região da lombar. A última partida do defensor foi no dia 6 de abril, justamente no jogo de volta da final do Parazão, contra o Remo. De lá pra cá, ele apenas foi relacionado em algumas partidas da Série C do Brasileiro, mas não entrou em campo. Com o retorno de Marcão, o técnico Márcio Fernandes terá 3 jogadores para a posição diante do Vitória. Bruno Leonardo e Douglas devem fazer a dupla de zaga. Paysandu e Vitória se enfrentam no próximo domingo, dia 17, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, ABA. A partida é válida pela 15ª rodada da Série C e terá transmissão ao vivo da TV Liberal. Próxima notícia. Veja quanto o Paysandu deve ganhar com a transferência de Iago Pikachu para o Japão. Jogador paraense deixou o Fortaleza e vai assinar com o Shimizu S-Pulse, clube japonês. Iago Pikachu deixou o Fortaleza e vai assinar com o Shimizu S-Pulse, clube japonês. O Paysandu está de olho nessa transferência. O ex-jogador do Leão do Pici é cria da base do Papão. A FIFA tem um mecanismo que recompensa clubes formadores com uma porcentagem na negociação, algo em torno de 5% do valor total da transferência. De acordo com as fontes procuradas pela reportagem do GE, o Paysandu vai ficar com 4% do total da negociação, que gira em torno de 4,3 milhões de reais. O Papão deve embolsar 172 mil reais. Iago Pikachu saiu do Paysandu em 2015. Em 4 temporadas na equipe bicolor, o paraense fez 220 jogos e 62 gols. O jogador foi a última grande revelação da base do Papão. Após deixar o clube bicolor, o jogador foi para o Vasco da Gama. Ele atuou em 253 jogos com a camisa do Cruz Maltino, se tornando o jogador que mais vestiu a camisa do clube carioca em todo o século XXI. O Fortaleza contratou o jogador em 2021. Pikachu virou capitão no Leão do Pici e fez sua melhor temporada pelo clube. O jogador deixa o Leão com 17 gols na temporada. Em 2021, foram 50 jogos e 12 gols pelo tricolor. É isso aí, vamos pra cima Papão. Essa foi a notícia do Papão da Curuzu. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e comente sobre esse jogador Marcão. Deixa também o seu palpite placar do jogo. Até a próxima, fiel bicolor. O melhor lateral do Nordestão também, gol de título. Enfim, muita coisa boa. Então, eu só tenho que agradecer o Iago, só tenho que elevar o cidadão, o homem, o atleta, o cara que criou a identificação com o clube e que foi muito honesto conosco no tocante à saída dele, né? Nós sabíamos desde o início, desde que ele chegou no Fortaleza, a gente sabia que ele tinha um sonho de jogar no exterior. E esse sonho já foi adiado algumas vezes, no próprio Vasco, aqui no Fortaleza, mas chegou um momento que tinha que ser. E ele foi muito homem, muito profissional, mesmo após a proposta confirmada, ainda jogou mais 3 jogos. Hoje foi merecidamente capitão da equipe, né? E sai assim com as melhores coisas possíveis, por todo mundo, pela presidência, pela comissão técnica, pelos jogadores, pela torcida. E vou até falar um pouquinho do que eu disse a ele no vestiário, que bom que o Fortaleza fez bem para a vida dele. E o Fortaleza é uma instituição que existe para isso, para fazer o bem na vida das pessoas. Seja o torcedor, seja os jogadores que estão aqui, os que já passaram em outros momentos, né, comissão técnica, todo mundo. A gente existe para isso, fazer o bem na vida das pessoas. E o Iago é um símbolo muito grande disso, e foi nessa passagem aqui pelo clube que ele vai realizar esse sonho, e a gente vai estar torcendo por ele, ele vai estar torcendo por nós. Por uma questão de transparência, eu vou falar dos números, né? Os números reais da transação do Iago.
Eu vou contar a história desde o começo. O Iago, quando chegou no Fortaleza, veio a custo zero, né? Quando nós fizemos o primeiro contrato, sabíamos o desejo dele de ir para o exterior e foi estabelecida uma multa de $300 mil. Na renovação de contrato do Iago esse ano, a gente fez um acordo, né, Iago, e adquirimos porque era $300 mil, era metade do Iago, metade do Fortaleza. Na renovação do contrato, nós adquirimos a metade do Iago e a multa passou para $800 mil. Não é $1 milhão, como todo mundo ficou falando aí, né? Pertinho, né? Se fosse $1 milhão era melhor. Mas $800 mil a multa do Iago. E, resumindo, o Iago chegou de graça no Fortaleza, sai com 29 gols, 16 assistências e deixando R$4 milhões para o clube na negociação dele. Então, acho que, do ponto de vista esportivo e financeiro, foi muito bem, né? Eu queria que ele fosse? Não. Eu preferia não receber os 4 milhões e o Iago ficar aqui. E tentamos que ele ficasse, mas eu entendo 100% a decisão dele. E eu apoio a decisão dele. Porque ele foi muito homem e macho com a gente desde o começo e claro e transparente. Então a gente não tem o que reclamar. Então quero exaltar esse cara de todas as maneiras. E o próximo presente que a gente vai dar para ele no final do ano a gente atingir o nosso objetivo também na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu sei que ele vai estar vibrando por nós. Então, sem me estender demais, porque está tarde, agradecer a todos vocês. Deixo as palavras com o Iago e a gente fica aqui para responder algumas perguntas. Lembrando que ele tem muita coisa para fazer, para ajustar, uma mala, né? E vamos em frente. Obrigado, gente. Boa noite. O presidente foi muito feliz com a fala dele. Desde a minha chegada, sempre deixei claro o meu desejo, né, de poder ter essa experiência de jogar fora do país. E como ele mesmo falou, foi adiado algumas vezes, até mesmo aqui no clube, no caso no começo do ano, e eu achei que não era o momento, e eu acredito que não poderia deixar passar essa oportunidade. Então eu agradeço ao presidente, desde o presidente ao porteiro, por todo o carinho, admiração e respeito que todos tiveram por mim desde a minha chegada. Foram um ano e meio muito intenso, de grandes conquistas, e eu vou levar sempre as coisas boas no meu coração, porque foram um ano e meio que conseguimos o objetivo, como o presidente falou, consegui ser eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, coisa que jamais ia passar pela minha cabeça, nem nos melhores sonhos. Claro que você sonha muita coisa quando na infância, na adolescência, quando você sobe para o profissional, você sonha em seleção, sonha em jogar em grandes clubes da Europa, mas com o passar do tempo, a idade vai chegando e os seus objetivos acabam sendo outro. Jamais imaginei ser eleito o melhor lateral. Então foi um ano de 2021 muito bom para todos nós e para mim foi muito especial. 2022 a mesma coisa, e como eu falei ali no vestiário para a comissão, para os jogadores lá, que eu agradeço eles pela confiança e o respeito, e eu vou continuar torcendo, como eu falei, 12 horas a mais, né, presidente? Mesmo assim eu vou continuar torcendo pelo clube para sair dessa situação, principalmente no Campeonato Brasileiro, e eu sei que vamos sair porque tivemos um pacto ali entre nós, jogadores, comissão e funcionários ali, então todo mundo está ciente do nosso objetivo a partir da eliminação da Copa Libertadores. Então tem muita coisa para acontecer e eu tenho certeza que com o apoio do nosso torcedor, que fique do nosso lado até o último jogo pelo Brasileiro, que no final todos nós vamos sair felizes com o objetivo conquistado. Boa noite, Iago Pikachu, Miguel Júnior, Rádio Povo CBN, Iago Pikachu. Pikachu, 29 gols com a camisa tricolor. É o maior lateral, tanto direito e esquerdo, com mais gols na história do clube do Fortaleza. É o maior lateral, maior ala, direito e esquerdo na história do clube. Quando chegou aqui era o Iago Pikachu do Vasco. Agora é o Iago Pikachu do Fortaleza. Até logo, até breve, porque o contrato lá vai ter término também, termina. Então, o meu objetivo, desde quando eu subi profissional lá no Paysandu, foi sempre sair pela porta da frente.
E esse foi sempre o meu objetivo. Fiz isso no Paysandu. No Vasco eu tive várias oportunidades de sair pela porta dos fundos por conta de várias situações, principalmente de salário, né? Então eu tive a oportunidade de sair, mas esse não é o meu objetivo, porque eu tento ser o mais profissional possível e mesmo com toda a dificuldade que eu passei lá, eu quis sair pela porta da frente e consegui. E vim para cá para Fortaleza com esse mesmo pensamento, com esse mesmo objetivo. Então, eu fiz questão, junto com o presidente, de jogar esse último jogo, porque eu sabia da importância, sabia do momento, sabia da minha responsabilidade de poder ajudar de alguma forma, seja ela com opção do treinador me colocando ou não, mas eu queria estar nesse momento porque era importante, além de ser um clássico, fizemos todo o possível e o impossível para estar presente e a gente foi coroado com essa classificação. E como eu sempre falo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, já que eu saio com as portas abertas, quem sabe um dia eu posso voltar e continuar essa linda história que foi construída aqui. Boa noite, Pikachu, Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Não é uma pergunta, eu não vou perder essa oportunidade de te agradecer. Eu estou aqui agora como torcedora para te agradecer por tudo, por toda a dedicação da temporada. Foi incrível, a gente não vai esquecer. Dizer que as portas estão abertíssimas para você. Volte sempre e muito sucesso na sua trajetória. Muito obrigada. Realmente, a torcida só tem a agradecer e a dizer que você fez toda a diferença para a gente. Que você volte logo, por favor, porque a gente subiu uma hashtag Fica Pikachu, tá? E a gente espera te ver em breve. Muito obrigada mesmo, falando aqui como torcedora. Agradeço as palavras. Como eu falei, o carinho que eu tenho dos torcedores, jamais eu vou esquecer. Mesmo com praticamente as coisas todas acertadas, teve essa campanha, teve muitos comentários, né, de apoio. Mesmo eu tomando a decisão, muitos torcedores entenderam esse meu desejo, esse meu sonho. Então, como eu falei, sou grato eternamente por todo o respeito e admiração que todos tiveram por mim nesse período. Agora sim. Boa noite, Pikachu. Boa noite, presidente. Mário Kempis, aqui do blog do Kempis. Duas perguntas, uma para o presidente e uma para o Pikachu. Pikachu, eu queria que você pudesse falar como foi esse contato do Japão, para falar, até chegar você, para essa saída do Japão, e até porque teve esse jogo da Libertadores, né? E você acabou sendo expulso, e ficou assim uma sensação de que você queria jogar contra o Palmeiras e contra o Ceará, para como se fosse assim, não, pô, eu não posso sair dessa forma. Eu queria saber se foi isso e como foi essa chegada. E para o presidente, faz tempo que você não fala aqui conosco, tem muita coisa para você falar, desde o Lucas Crispim, passando pelo Renato Kaiser, e as contratações. Mas eu queria especificar apenas eu queria que você pudesse falar sobre o Renato Kaiser, como é que está a situação dele e o que é que você pode falar para nós de mais contratações. Muito obrigado, gente. Bem, se vocês quiserem... Eu primeiro ele? Já comecei, né? Se quiser, a gente marca uma coletiva aí com todo mundo e responde tudo, tranquilo, não tem problema nenhum. Fiz o pronunciamento em Curitiba, né? Falei de alguns assuntos, de alguns temas. E o Renato Kaiser está indo por empréstimo para um clube da 2ª divisão da Coreia. E dentro da transparência, o Fortaleza vai receber $200 mil por isso. Empréstimo até o final do ano. E ao término do empréstimo, o clube tem a opção de compra. Se efetuar a opção de compra, ele vai para o clube. Se não efetuar, ele volta para o Fortaleza, tem mais 3 anos de contrato. Né? E era só isso? Contratações. Já fizemos 5, né? Acho você um cara muito bem informado. Acho que talvez nessa janela o clube que mais contratou foi o Fortaleza. E é possível que venha mais alguma coisa, mais 1 ou 2 nomes. É possível sim. A gente está atento, investindo, né, entendendo que o clube precisa disso nesse momento. E os 5 que vieram, acho que vão agregar muito, vão somar muito. Chegaram 5, está saindo 1, né, que é o Iago. Pode ser que venha mais gente, sim, a gente ainda está na janela. E só um esclarecimento, pode ser que perguntem depois, assim, Fortaleza não tentou ficar com o Iago? Tentou, conversamos, tentamos, né, colocamos a proposta e tudo, mas não chegaria nos números do Japão e o desejo dele é muito legítimo. É muito legítimo o desejo dele de jogar fora do país e a gente entendeu. O clube pagou a multa,
né? Então não tinha o que a gente discutir, a multa foi toda paga integral, né? E prevaleceu o desejo do jogador. A gente tentou, conversamos, né, Iago? Normal, faz parte, um esforço e tudo, mas tranquilo quanto a essa decisão dele, a gente entende, apoia e vai estar sempre torcendo por ele. A minha era sobre o quê? Era sobre... Sim. Como foi a proposta? O futebol é tudo rápido, né? É uma roda gigante constante. E claro que não tem nada a ver a minha expulsão com acontecimento de proposta, onde alguns podem até achar que já estava sem cabeça, que eu não estava mais pensando no clube. E justamente a gente teve essa conversa deixou para ter essa conversa depois desse jogo, porque sabia da importância que era continuar fazendo história na Libertadores, né? E eu fui muito infeliz no lance da expulsão. Não sei se comigo também a gente conseguiria o resultado, porque a gente não sabe. Mas claro que eu prejudiquei a equipe, né? Talvez poderia ser diferente, talvez não. Poderia ter perdido de 3-0 do mesmo jeito. Mas mesmo no vestiário eu já tive o apoio de todo mundo ali. Todo mundo sabe o quanto eu fiquei magoado, triste. E todos os jogadores já no intervalo me abraçaram. O próprio presidente falou que estava comigo, que eu poderia estar com a cabeça erguida. Então isso também me apega muito, o respeito e a admiração, como eu falei, de todos os meus companheiros. Então eu fiz questão também de ter esses 2 jogos, porque brasileiro a gente precisa muito sair dessa situação o mais rápido possível, e tinha vários jogadores que não podiam jogar no domingo, e a gente chegou na sexta, e no sábado já tinha que concentrar para jogar no domingo, então não tinha tempo para nada a não ser pensar no jogo de domingo, e aí sim a gente teve 3 dias para o clássico, onde tentei focar totalmente nesse jogo, como falei também anteriormente. Sabia da importância do jogo, do clássico. O presidente também conversou muito comigo para poder estar em campo e ajudando da melhor maneira, e graças a Deus as coisas saíram como planejado, com a classificação. Eu acho que isso é o mais importante nessa caminhada aí de praticamente uma semana, 10 dias. O meu foco foi representar da melhor maneira possível essa camisa, né? Desde o meu primeiro jogo até o apito final desse confronto, eu sempre tentei dar o meu melhor, e graças a Deus, em boa parte dela, a gente teve bastante sucesso. Boa noite, Pikachu. Anderson Azevedo, do Futebolês. Primeiro, te desejar boa sorte, né, nesse segmento da tua carreira. E dizer o seguinte, vai ser uma boa para ti, mas para o Fortaleza não vai ser muito legal, não. Tanto é porque a gente ficava falando, o Fortaleza não tem um substituto para o Pikachu, não tem um substituto para o Pikachu. Você vai embora. Você enxerga no futebol brasileiro algum jogador que possa ter a tua característica? Porque pesquisando, olhando e analisando, a gente não encontrou. Falando de você mesmo, você acha que existe alguém aqui que dê para te substituir? Eu me considero o melhor sempre, né? Não, é brincando, né? São situações diferentes, envolvem muitas coisas, né? Característica, esquema, tática, posicionamento. Tem jogadores com certeza melhor que eu. Mas não sei se faz a mesma função. Eu consigo jogar de lateral. Eu me considero lateral, apesar de todo mundo falar que no passar do tempo eu virei meia, né? Porque também joguei vários jogos, principalmente no Vasco, de meia, mas eu me considero lateral, um lateral ofensivo, um lateral que chega na área, que faz gol, que dá assistência. Então sempre me considerei lateral. Eu acredito que com jogadores que estão no clube possa dar conta do recado. Tenho certeza que as opções que o nosso treinador tem, ele é capaz de arrumar um outro esquema, se for o caso. Ele é capaz de colocar outro jogador, como deu certo na ala esquerda, no caso do Crispim. Talvez a solução possa estar no elenco. Basta a gente se adaptar, treinar para as coisas darem certo. Então, eu acredito muito que seja algum jogador que possa vir para fazer essa função, ou até mesmo jogadores que estão hoje no elenco possa suprir, né, ir bem e ajudar o Fortaleza a todo momento. Pikachu, boa noite. Raíza Martins, do Globo Esporte. Boa noite também, presidente. Boa noite. Para além de todas as suas marcas com o Fortaleza, dos seus 29 gols com o clube, 28 foram na era Vojvoda. Você é o maior artilheiro
sob o comando dele. E agora há pouco ele esteve aqui na entrevista coletiva e falou, né, que, em resumo, vai ser difícil ter alguém para ocupar essa sua vaga. Tem alguma palavra de agradecimento? É claro que vocês devem ter conversado ali no vestiário, mas para um técnico que, a partir do esquema dele, proporcionou com que você executasse o seu bom futebol também, tivesse todo esse destaque aqui no clube. Me ajudou muito, né? Me ajudou muito, lógico, o esquema, a confiança, não só dele, da comissão, dos jogadores. E uma coisa até que eu comentei mais ou menos 1 mês atrás, 2 meses, onde pouca gente soube ou lembra que quando o Vojvoda chegou, eu não tive essa sequência. Eu vim ter essa sequência com ele justamente no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ele teve praticamente o campeonato estadual todinho, né, para conhecer os jogadores, porque é difícil, né, sair do seu país e estar no Brasil, jogar de 3 em 3 dias. Então, eu não vinha jogando com frequência, né? Então, o menino até brincava comigo e falava, não, como? Impossível, você é um homem de confiança dele. Eu falei, mas no começo foi um pouco difícil, né? Porque ele estava tentando encontrar a melhor formação, as peças necessárias para fazer o time funcionar, né? E conseguimos, já na estreia ali do Brasileiro do ano passado, fazer um bom jogo diante de um grande adversário, onde eu entrei no segundo tempo para fazer os gols. E desde ali a gente ganhou confiança, ganhou uma sequência muito boa de vitórias e ali todo mundo se encaixou, né? Não é à toa que até hoje a gente mantém esse esquema de 3 zagueiros, onde facilita muito, principalmente pelas minhas características, de chegar à frente, de jogar por dentro. Então, agradeço também a ele, a sua comissão técnica, por todo o respeito, né? Ele também fez praticamente um apelo, né, de que queria contar comigo, principalmente nesses últimos jogos, para poder ajudar, porque eu também sabia da importância desses jogos, sabia que jogadores não podiam jogar, principalmente contra o Palmeiras. E o Clássico, eu praticamente também fiz questão de estar aqui para a gente conseguir essa classificação. Então, também dedico ao nosso treinador, ao presidente, como falei também ali no vestiário, a todos os jogadores pela confiança que me deu durante todo esse tempo e a gente foi muito feliz. Pikachu, Eduardo Trovão do Futebolês, aqui à sua direita. Perguntinha bem simples. O quanto o Pikachu está emocionado com tudo que ele conquistou, porque você sai não só com uma classificação, mas no agregado é 2-1 Fortaleza, com 2 gols do Pikachu, fora todo o seu histórico pelo Fortaleza. O quanto te emociona essa despedida agora? Olha, muita coisa. Como eu falei, através das redes sociais recebi várias mensagens de apoio, de boa sorte, de apelo para ficar e tudo mais. E esse confronto, como eu falei, fiz questão de jogar porque sabia da importância, sabia da vantagem que a gente construiu. Lógico que foi 2 gols meus, mas os outros jogadores representam muito, né? Porque sem eles a gente não é nada. Então eu divido todo esse protagonismo que eu venho tendo junto com eles, porque eles são importantes para todos nós. E graças a Deus o objetivo foi alcançado, que era avançar de fase, era passar do nosso rival novamente numa competição de mata-mata, competição da Copa do Brasil. Então a emoção, na verdade a ficha ainda não caiu, né? Porque a gente joga de 3 em 3 jogos, então quando a gente entra no clube, a intenção é sempre trabalhar, treinar da melhor maneira, pensar no que o nosso treinador tem de estratégia para os jogos e às vezes você acaba até esquecendo, mas a ficha ainda vai cair e quando cair vai ser difícil, mas eu espero, como falei, sair pela porta da frente, espero um dia retornar para continuar fazendo história no clube. Encerramos a entrevista. Deixa eu falar bem rápido, Thaís, sobre essa questão da reposição do Pikachu, né? E como o Anderson perguntou, realmente o Pikachu é um jogador raro. O jogador que eu lembro de fazer algo parecido com o que o Pikachu fez era o Sorin pelo Cruzeiro, pelo lado esquerdo. Era um lateral, ala, que entrava na área toda hora e fazia gol. Até por isso a gente não conseguiu realmente trazer um jogador para fazer o que ele faz, porque a gente poderia trazer um lateral mais defensivo, um cara que fizesse a linha com ala, mas com gol como ele faz, realmente é muito difícil. Não tem no Brasil, não tem no exterior. Mas não duvidem da capacidade do Fortaleza de se reinventar.
Eu me impressiono como as pessoas ainda duvidam disso. E o Fortaleza sempre se reinventa, e sempre supera, e sempre consegue, e sempre está lá na frente. Então não duvidem dessa capacidade do Fortaleza de se reinventar. Vai mudar a forma de jogar? Talvez. Vai adaptar alguém? Talvez. Mas a solução a gente vai achar. A gente está aqui para achar soluções para os problemas. Diretoria, comissão técnica, jogadores. E o Iago realmente não tinha. A gente tentou, a gente olhou no mercado, eu até falava com ele, vou trazer quem? Vou trazer fulano, ciclano. Não faz o que você faz, é diferente. É um jogador raro. Pela característica dele, é um jogador raro. Se vocês lembrarem de outro aí, eu não lembro. Lembro do Sorin, lá atrás, no Cruzeiro, né, pelo lado esquerdo, entrava na área, fazia gol de cabeça e tal. Mas a gente tem outras alternativas, outras situações e uma capacidade de criar uma forma de jogar, de ajustar alguma coisa para que a gente supere aí os nossos desafios no restante da temporada. Xinga quando ficar bom.